Belgrive é um aventureiro que se manteve como ranquear sua vida toda, isso porque ele acabou perdendo sua perna em uma de suas missões. Nisso, ele teve que voltar para sua cidade natal em Torneira e decidiu viver sua vida inteira lá, fazendo como faz tudo, cuidando do campo, da terra, etc. Só que nesse meio tempo, enquanto ele estava na floresta procurando algumas coisas, ele acabou ouvindo o barulho de um bebê. Do nada, quando ele foi procurar o barulho, uma criança tinha sido abandonada naquele local. Como não havia ninguém por perto, ele decidiu cuidar dessa criança. Ele também ensinou a arte da espada para essa criança e ajudou ela a aprender a se defender. Essa criança é Angeline, é uma garota muito forte que desde criança demonstrou ter muito talento. Ela é uma menina muito forte e decidiu que vai também se tornar uma aventureira com o tempo. Por isso ela vai deixar seu pai e ir em busca de novas aventuras na cidade e na capital. Então aos 12 anos, Angeline deixa a casa de seu pai e vai em busca de novas aventuras na capital. Lá, ela se torna uma aventureira muito forte. Depois de 5 anos, ela acaba se tornando uma rank S, junto de suas amigas Anessa, Keira e Miriam, a maga. Juntos ela forma um grupo muito forte e muito respeitado. Elas até mesmo interrompem um ataque de um Wyvern, que estava atacando a cidade praticamente sozinhas. Então elas derrotam facilmente e elas têm muito respeito pelas pessoas. Nesse meio tempo, ela estava muito feliz porque ela finalmente vai poder voltar para a Torneira para visitar seu pai. Ela até mandou uma carta para o seu pai, falando sobre isso, que ela está quase voltando, e por isso todos da vila e o seu, principalmente Belgrive, ficam extremamente felizes. Andy também fala maravilha do seu pai para suas amigas e falou como ele é forte, como ele é conhecido como Ogro Vermelho, e que ela nunca ganhou dele, apesar de ela ser uma rank S. Apesar disso, uma missão acaba aparecendo para ela e ela tem que salvar as pessoas, e por causa disso ela acaba tendo que enfrentar umas formigas gigantes e vai ter que adiar sua volta por um tempo para casa. Nesse meio tempo, enquanto seus pais esperavam, ele acabou descobrindo isso, então pelo jeito Angeline vai ter que demorar mais um pouco para poder voltar para o seu lar. A Andy está muito irritada, ela derrota aqueles monstros facilmente, mas possivelmente porque é difícil arrumar férias devido ao seu emprego e por ela ter uma rank S. Então ela acaba tendo que enfrentar muitos monstros ultimamente, então vai ser difícil arrumar mais um trabalho de novo. Apesar disso, ela consegue completar várias missões depois de um tempo e consegue mais uma vez férias. Ela está finalmente indo visitar seu pai junto de uma garota que está levando ela, só que nesse meio tempo ela percebe pessoas sendo atacadas, são 2 pessoas. E nisso ela tá vendo que está atrapalhando, ela vai e derrota aquelas pessoas facilmente para ajudar aquela garota. Essa garota é Bordeaux Selene, ela é de uma família muito importante, tem vários territórios. Ela ia visitar seu pai que estava muito doente e que iria morrer eventualmente, ela queria ver seu pai pela última vez. Só que por causa dos cavalos que fugiram devido àqueles bandidos, ela não vai ter essa oportunidade. Então, mesmo com a dor de não poder ver seu pai de novo, Angeline decide dar uma carona para ela, para ajudar ela a ver seu querido pai antes de morrer. Ela é uma garota muito bondosa, então isso não será problema para ela. Mas infelizmente ela terá que adiar sua volta para casa mais uma vez. Ela manda mais uma carta pro seu pai, o qual ele entende isso, ele é muito compreensivo com isso. Com isso, ela chega umas crianças também na casa, aí atrás de uma erva que existe na floresta, que nasce em lugar das águas e tal. Eles estão lá, ele fala para se manter atento porque existem monstros, etc. E então ele sempre manda ele é um excelente professor. Ele se lembra quando ele ensinou a sua própria filha e ela teve um grande aprendizado facilmente. Desde sempre ela sempre foi muito boa nisso. Ela sempre demonstrou que poderia ser muito boa e muito talentosa. Só que nesse meio tempo, uma criança e o pai são atacados por um monstro, uma árvore gigante. Nisso ele tem que se intrometer e derrotar aquele bicho facilmente, como se não fosse nada. Nesse meio tempo a gente tá com suas amigas comendo, ela fala quando quer voltar pra casa do seu pai. E isso diz como duas coisas, que Anessa e Miriam são 2 pessoas que vieram de orfanatos, e ela querem dar parte do dinheiro delas, que elas ganham muito dinheiro pra ser rank S, para o orfanato. E nisso Andy acaba dizendo a sua história de como ela foi comprada pelo seu pai numa floresta. E parece que elas estão ainda mais próximas como amigas. Nesse momento ela manda uma carta para Belgrive e ela fala como ela quer ver ele logo. Então, essa que acabou o primeiro episódio. Uma garota saindo da Chacha acaba visitando Belgrive. Ela procura o Ogro Vermelho e não entende que diabos é o Ogro Vermelho. Nesse meio tempo, ela basicamente diz que a minha família é importante, que ela entendendo isso, que ela é da família Bordeaux. E nesse meio tempo ela acaba dizendo, quando entra na casa dele, o quanto ela tem uma dívida com Andy, já que ela salvou a irmã dela. Nesse meio tempo, ela basicamente está enquanto moedas de ouro, já que Andy não aceitou uma recompensa para ele. E nisso ele acaba se pegando 100 moedas de ouro, que daria para viver muito tempo mesmo, e acaba guardando para quando Andy chegasse. Nesse meio tempo ela fala que quer lutar com ele, ela é uma cavaleira rank A, então ela é muito forte. Ela quer deixar com ele bom na esgrima. Isso ele acaba aceitando, já que não teria muito para onde fugir.
Com certeza será uma batalha difícil, ela não ranquear, ela é muito forte. Apesar disso, quando ela vai pra cima dele, ele não tem aberturas. O que é isso? Ele não é um cavaleiro ranquear. Nesse meio tempo, quando ela vai pra cima dele, ela acaba perdendo facilmente. Ele é muito forte, o que é realmente surpreendente. Pra tentar frustrar as expectativas dela, ele acaba dizendo que ele é um ranquear e tal, que por causa da perna dele ele desistiu. Mas ela fica ainda mais feliz, ela fala como ele protege essa vila sozinho. E ela fica ainda mais impressionada com ele, até chamando ele de mestre. Então, parece que não adiantou muito e ela fica ainda mais ligada nele. Nesse meio tempo, onde ele continua tentando arrumar férias, ela não consegue porque muitos monstros estão atacando a cidade. Então ela fica irritada com isso, as amigas dela acabam contando que tinha uma lenda de 72 redemônios para expulsar o Salomão, que era um grande mago, que ele chama de Múculos de redemônios. Basicamente, quando ele criou, ele acabou perdendo o controle por causa do grande poder que ele tinha, e por causa disso eles ficaram sem ninguém para controlá-los e eles ficando loucos. Se não fosse pelo grande herói abençoado pela deusa desse mundo, a deusa Viena, basicamente a Terra poderia ter sido destruída. Por causa disso, ela até acaba brincando dizendo que ela poderia derrotar um rei demônio por causa que ela é filha do ogro vermelho. Nesse meio tempo, ela está tendo um festival de outono e aquela garota com quem Andy estava acaba falando com ele quando ela salvou aquelas pessoas e aquela garota muito importante. Então todos ficam muito felizes e ela acaba literalmente chegando a uma família de Bordeaux naquele local. Basicamente uma filha chamada Helvética, que basicamente é como se fosse a condessa desse mundo, basicamente está chamando Belgrieve para se tornar na parte da família Bordeaux, de alguma forma trabalhando para eles. Ela descobriu a força dele por meio de Sasha e agora quer contar com ele para proteger a família Bordeaux. Ele fica recusando e dizendo que é fraco, mas ela não acredita nisso. Sasha, ela derrotou Sasha, uma aventureira ranquear, então ele sabe quanto ele é forte. Então ela acaba tentando usar uma forma meio perigosa, ela acaba mandando os caras basicamente pegarem ele à força. Então ele acaba entrando na brincadeira e acaba mostrando seu poder. Nisso todos ficam extremamente fracos e parados. Eles veem que não tem nenhuma abertura e ficam com medo de atacá-lo. Então ela acaba tentando usar a segunda opção, que era basicamente seduzi-lo. Ela quer basicamente se casar com ele. Se não fosse que a gente tivesse chegado ali e tivesse dado um fim a tudo aquilo, talvez ela conseguisse. Mas bem, ela acaba agradecendo então pela filha dela e tal. E ele basicamente acaba deixando elas passarem ali o tempo, o festival de outono, já que ia ficar muito tarde para elas irem embora dali. Elas acabam não querendo aceitar, mas depois de muito ele insistir, ela acaba aceitando para ficar ali. Então elas acabam passando um dia muito divertido no festival de outono da vila de Tournelle. Nesse meio tempo, onde acaba tendo uma ideia para chamar o pai dela, já que tá tendo muitos ataques de monstros na cidade, já que ele é um aventureiro, para chamar ele para ser recrutado ali. Mas ela entende que ele e Tournelle e ele são inseparáveis e fica com medo de chamar ele. Mas nesse meio tempo acaba chamando aquela garota com que ela viajou e acaba falando como ele derrota aquelas pessoas facilmente. Então ela fica convidando ela para falar sobre os feitos incríveis do pai dela. No último episódio parece que alguma coisa maligna está vindo por aí. Mas bem, esse é o fim do segundo episódio, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês querem mais, comentem se vocês querem mais episódios. E é isso, até mais uma conversa, valeu, falou.